objetivo de demonstrar a qualidade de seus produtos, um comboio de 5 jipes e 3 picapes JPX viajou milhares de quilômetros para o interior do Pantanal Mato-Grossense. A meta era cruzar 2 das áreas de pior acesso ao patrulhamento do Exército Brasileiro nas linhas de limite com a Bolívia, a chamada Fronteira Seca Brasileira. Nós saímos aqui de Cáceres, pelo asfalto, em direção a Porto Esperidião. Aqui de Porto Esperidião pegamos uma estrada de terra, fomos em direção à fronteira, passando pelo destacamento de Santa Rita, pelo destacamento de Fortuna, dormimos aqui no destacamento de Fortuna, seguimos em frente e fomos pernoitar aqui em São Simão. O desafio foi dividido em 2 etapas. A primeira saiu de Cáceres, no Mato Grosso. Seguiu para noroeste, perfazendo quase 500 quilômetros da linha da fronteira e 1.100 quilômetros no total. Muito pó e regiões arenosas marcaram a primeira semana do comboio. As visitas nos destacamentos militares e aos marcos da fronteira exigiram muitas horas ao volante dos JPX. A paisagem pantaneira na época da seca, as estradas e caminhos precários, exigiam ainda robustez das máquinas, tenacidade e espírito de aventura de toda a equipe. Santa Rita, Fortuna, São Simão, Casal Vasco e Palmarito foram ficando para trás junto ao pó da estrada. No último ponto programado para a visita, o Marco do Turvo, iniciou-se o retorno a Cáceres. Mais estradas de terra e uma visita à Vila Bela da Santíssima Trindade. A história dessa cidade centenária, primeira capital oficial do estado do Mato Grosso, confunde-se com a própria história da heróica conquista do Oeste brasileiro. Para o início da segunda etapa, a equipe viajou 1.450 quilômetros por asfalto, deslocando-se para Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Apesar dos esforços despendidos até então, as informações indicavam que o desafio se iniciaria somente agora. Apenas 200 quilômetros de roteiro, mas em condições bem piores. Nós vamos ter um trecho de deslocamento em estrada, que é uma estrada comum, sem problema nenhum, né? Estrada de poeira, até essa região aqui mais ou menos. A partir daqui, nós vamos adentrar no sentido fronteira, tá? Essa região aqui já vai ser feita via bússola, que é a região que não tem estrada, ok? Até uma fazenda que tem que chamar Fazenda São Domingos. Daqui para frente, novamente, isso aqui vai ser um ponto de apoio que nós vamos ter. A partir daqui, novamente, via azimuth, bússola, seguindo a linha da fronteira. Essa região aqui é uma região que só foi feito patrulhamento até hoje por cavalo. Nunca passou um carro. Daqui, passando pelo verso do mapa, mais um tanto aqui, tudo divisa com a Bolívia.
daqui no sentido Rio Paraguai, continuando aqui embaixo, ok? Até a margem do rio aqui. Aqui nós vamos ser resgatados por balsa até o Forte Coimbra, que é essa região aqui. Então, a maior parte do roteiro, que é uma região que nunca passou carro. Então a nossa tentativa vai ser exatamente cruzar essa região aí, pela primeira vez, com veículos 4x4. Segundo o pessoal do Exército, é uma região semi-alagada hoje, apesar de ser um momento de seca aqui, é uma região semi-alagada e ninguém sabe o que nos espera. Apesar da época de seca que o Pantanal atravessava, toda a região sul-matogrossense parecia não ter sido atingida pela estiagem. E isso logo se verificou nos primeiros quilômetros do roteiro. Na morraria do Cajadiro, a pouca distância de Corumbá, o fim da estrada era claro. O Pantanal estava ali, indiferente a qualquer previsão sazonal, desafiador, perigoso e fascinante. O objetivo era seguir a linha da fronteira, com ou sem estrada. Bússola e GPS na mão, militares e civis embrenharam-se com destino a Forte Coimbra. Os veículos praticamente originais deveriam trafegar em condições totalmente adversas. 4x4 e reduzida, guinchos e equipe estariam dali para frente expostos ao seu mais duro teste. A partir deste ponto, o comboio avançaria apenas 10 quilômetros em 24 horas de locomoção. O Pantanal resistiu bravamente ao avanço dos carros. Não havia qualquer sinal que indicasse a possibilidade de se ir à frente, mesmo com as melhores 4x4 nacionais e um grupo experiente, equipado até os dentes. A vegetação densa, muito lodo e água. Um verdadeiro viveiro de serpentes e piranhas e nuvens de mosquitos eram alguns dos motivos que estimulavam a desistência. A picape permaneceria no pântano durante toda a noite, para ser resgatada apenas no dia seguinte. Após um merecido e úmido descanso, a decisão foi retornar a Corumbá e atingir Forte Coimbra de forma mais sensata, através do Rio Paraguai, no barco Taquari. Longe da desistência, a equipe tentaria agora o trajeto no sentido inverso, de Coimbra seguindo a bússola para o norte. Já em Forte Coimbra, construído em 1776 para a defesa da fronteira brasileira e protagonista da Guerra do Paraguai,
o comboio novamente embrenhou-se Pantanal adentro. Nada parecia mais fácil que anteriormente. O caminho tinha que ser aberto com facões e com os quebra-matos dos veículos. O solo era pura lama pegajosa. Horas a fio, os JPX enfrentaram as mais terríveis condições de tráfego. Muitas vezes literalmente embaixo d'água, atravessando corichos e lamaçais. Era a primeira vez que um veículo sobre rodas chegava tão longe nessa região. Agora, a equipe já podia pensar em retornar. O prazo previsto para a viagem se expirava rapidamente. O desafio parcialmente vencido, mas cumprido, trazia a sensação de entusiasmo e confiança. Vi o Jeep em formatura lá no quartel, falei assim, não... Botou fé, né? Mas aí na hora que nós entramos na água... Tô achando o carro muito interessante.
pela maciez, velocidade dele fora de estrada. Um veículo muito potente e eficaz. Freio é bom, estabilidade é bom, segurança. Isso já era às 11h30 da noite, né, Maurício? No meio do pântano. Atendeu todas as nossas necessidades aqui desta região de clima seco e clima alagado em grande parte do ano. Enfim, para fiscalização seria interessante que houvesse uma frota dessa à disposição no IBAMA. Do jeito que está, ele vai suprir qualquer necessidade do Exército a chegar na fronteira, no ponto avançado aí de controle de marcos de fronteira, sem problema. Água na cintura, eu sentado e o carro andando normalmente. Os veículos haviam sido exigidos ao máximo durante 15 dias nas mais diversificadas condições de terreno, em estradas e fora delas, com absoluto sucesso. Apenas 1/3 da segunda etapa foi completada. Mais do que se poderia prever ante a grande dificuldade dos obstáculos. Mais que o possível. Água na cintura, eu sentado e o carro andando normalmente.